Olá meninas, como é que vocês estão? Antes da gente partir para o passo a passo dessa semana, eu tenho alguns recadinhos. O primeiro deles é que estão abertas as inscrições para o nosso curso Arteira Digital. Esse curso ele vai servir para você que quer melhorar o seu posicionamento aí nas mídias sociais e conseguir alcançar mais clientes e, consequentemente, ter mais vendas. As inscrições estão abertas até o dia 18. O link para você se inscrever vai estar aqui na descrição desse vídeo. Segunda informação, o nosso clube de costura, o Clube da Bia, tem projetos novos toda semana com molde, passo a passo, vídeo, tudo bonitinho. É um projeto novo toda semana e vale lembrar que os projetos lá do clube não são os que aparecem aqui no nosso canal do YouTube, tá? São projetos completamente diferentes. O link para você se inscrever também vai estar aqui embaixo. Agora, vamos falar sobre tecidos, que é uma coisa que eu amo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês as coleções novas da Fuxicos e Fricotes. Além da coleção Faça Você Mesmo Bolsas, que eu já fiz na semana passada a bolsa com vocês, eles lançaram também outras coleções. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tem essa coleção aqui, a Finesse, que eu achei maravilhosa, achei super chique. Para o pessoal que é aí do mesa posta, que curte que faz mais peças aí desse estilo, esses tecidos são maravilhosos. Ele tem assim nesse beijinho e no preto. Aqui ele não é preto e branco, tá? Ele é preto e um off-white, então fica super bacana. Tem essas estampas, tem essas aqui e elas estão todas disponíveis lá no nosso site. Além dessa daqui, também tem a coleção Veneza, que eu achei maravilhoso, porque a impressão que eu tenho é que é um desenho aquarelado, sabe? Então dá para fazer peças incríveis com esses tecidos que também estão disponíveis lá no nosso site. E para finalizar, eu quero falar para você que se você está aí procurando uma máquina de costura, querendo trocar a sua, entre em contato com o Wilson. Essa máquina aqui que eu estou usando hoje é dele lá, da Janome. E ele também trabalha com máquina da Brother, tá? Então, se você está procurando uma máquina nova, entre em contato com ele. O telefone dele vai estar aqui na descrição do vídeo também. E se você disser que procurou ele através aqui da Casa Criativa, você ganha um cupom de 20% de desconto para usar lá no nosso site e levar esses tecidos lindos lá para sua casa, não é mesmo? E chega de falação, vamos partir para o passo a passo dessa semana, que é o seguinte. Semana passada eu mostrei para vocês como que fazia a bolsa do Faça Você Mesmo Bolsas, que tem essa estampa aqui, tá? De sambonet, e tem também a estampa de bicicleta, que é uma gracinha, tem uns passarinhos, ela é rosa e marrom, fica lindo. E aí, como eu falei para vocês, na faixa, além da bolsa, ela vem também a nécessaire. Então, para fechar com chave de ouro, esses lançamentos da Fuxicos e Fricotes, eu trouxe para vocês essa semana o passo a passo das duas nécessaires. Olha só, que gracinha! Eu achei um mimo. O bacana dessa coleção é que você tem a possibilidade de fazer um jogo, você pode vender junto ou pode vender separado, e ele é super legal para quem está começando na costura, tem um pouco de dificuldade, onde eu coloco isso, qual a medida e tal. Então, essa coleção é muito bacana por isso. Fica aqui o nosso agradecimento à Natália e ao Ed, que cederam essas faixas aqui pra gente, logo de lançamento, pra gente poder trazer essas novidades aqui para vocês. Então fica aqui nosso muito obrigada ao Ed e à Natália. Então chega de falação, já falamos muito, vamos lá pro passo a passo para fazer essas duas nécessaires. Bom, então pro material aqui dessas duas nécessaires que a gente vai fazer da faixa, elas vão vir assim, ó, para vocês. Assim, bonitinho já. O que que acontece? Deixa eu mostrar só a grande aqui. Ela vai vir assim, tá? E aí, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez quando fez a bolsa. Então, eu vou vir aqui, ele vem com o desenho aqui da nécessaire, né? E aí ele vem a margem da nécessaire e depois o pontilhado. Então, o que que eu fiz já aqui? Passei uma costura na volta toda aqui para prender esse tecido na manta, tá? Eu tô usando aqui uma manta R2, então eu já coloquei manta aqui. Ó, passei, só aqui que vocês conseguem ver direitinho. Então, eu passei
essa costura bem na borda aqui, no limite da necessaire, tá? Fiz isso nas duas, já. Coloquei aqui manta R2, tá? E aí, como é que a gente vai fazer o forro? Eu vou pegar esse desenho aqui, já recortado na manta, vou colocar em cima do meu tecido, que vai ser o forro, ó. Aqui. Eu coloquei aqui em cima, passei um giz em volta para saber mais ou menos onde é que era e cortei. Então, o forro tá aqui. Fiz a mesma coisa, a gente vai precisar, né, da mesma coisa aqui para pequena, beleza? Além disso, a gente vai precisar de zíper de metro. Eu tô aqui com 2 cursores de coraçõezinhos. E eu vou usar aqui para fazer um enfeite aqui, o bordado inglês. Então, basicamente é esse o material. Então, bora começar a costurar. Então, para começar, como eu falei para vocês, fiz essa costura em volta e eu ainda vou passar mais algumas costuras aqui. Por quê? Como esse desenho aqui da necessaire ele é centralizado, para a gente fazer uma telacê aqui, de repente vai atrapalhar muito a visão aqui do desenho e eu não quero isso, tá? Então, para evitar que isso aconteça, eu vou usar o próprio desenho para fazer aqui umas costuras para deixar tudo preso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma costura em volta aqui da margem das bonequinhas, tá? Dos dois lados. E uma outra dica, gente, essa dica é muito legal e aí vocês podem fazer com qualquer peça que tenha, assim, desse tipo de necessaire pronta. Pode ser essa faixa da Fuxicos, aquela outra faixa que só tem necessaire também, é muito legal usar essa técnica. Então aqui, ó, por exemplo, essa parte xadrezinha aqui, ela é a parte de baixo da necessaire, né, o fundo. Então o que eu faço aqui? Aqui e bem aqui eu vou passar 2 costuras, uma aqui e uma aqui. Por quê? Quando a gente fechar a necessaire, esse fundo dela fica bem retinho. Eu vou passar aqui, tanto nessa quanto na pequena, vou fazer essas costuras e eu já volto e vocês vão ver que essa costura aqui embaixo no final da peça faz toda a diferença. Vou fazer tudo isso e eu já volto. Já passei aqui então as costuras, tanto em volta aqui nessa moldurinha, quanto aqui na parte de baixo, tanto na grande quanto na pequena, já tá aqui feito. E agora eu vou colocar o bordadinho inglês, ó. Eu escolhi esse daqui, um bem pequenininho, porque eu também não quero que cubra o desenho, tá? Então vou colocar aqui um pedaço de cada lado, deixa eu só medir aqui. Aqui vocês podem usar bordado inglês, pode usar um outro tipo de renda de algodão, pode usar um pomponzinho, pode colocar nada também, que também fica super bacana. Mas é que eu acho que fica um charme a gente colocar um enfeite aqui, tá? Deixa eu só ver o direito aqui, que eu acho que é esse aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu bordado inglês e eu vou colocar ele bem aqui em cima, tá? Eu não vou colocar ele aqui embaixo, eu vou colocar ele bem no limite aqui em cima. Por quê? Depois vai vir o zíper, então ele vai ficar bem bonitinho aqui na parte de cima direitinho. Eu vou colocar esse bordado inglês aqui e do outro lado e também vou colocar na pequena e já volto aqui para mostrar o próximo passo. Já coloquei então o bordado inglês aqui, tanto na grande quanto na pequenininha, ó, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai partir agora para a colocação do zíper, tá? O que eu vou fazer aqui antes de colocar o zíper? Eu vou pegar o meu forro, aqui, ó, que ele tá inteiro, e eu vou dividir no meio aqui, ó, bem aqui, ó. Bia, mas por que raios você está fazendo isso? Porque eu quero que fique em 2 partes e a gente vai deixar aqui um pedacinho aberto para poder desvirar a peça, né? Então, vamos fazer isso. Aqui, ó. Vou dar uma dica para vocês com relação a esses tecidos de necessaire ou a própria bolsa também. Vocês podem pegar um papel, riscar a bolsa e vocês podem fazer tanto a bolsa quanto as necessaires usando outros tecidos sem ser esse. Então, é uma dica super bacana porque é um modelo que você vai ter aí para você fazer outras peças, tá? Ó, então peguei esse aqui, como cortei aqui, ó. Vou pegar o meu zíper. Eu tô usando aqui um zíper número 5, tá? Eu prefiro usar o zíper mais grosso, eu acabo usando o zíper número 3 só para peças bem pequenas mesmo, porque eu acho que o zíper número 5, ele é mais forte, sabe? A gente fica nesse abre e fecha de necessaire, sabe como é que é, né? Então, eu prefiro usar o número 5, ó.
Quem quiser aqui, eu vou fazer a necessaire clássica normal, tá? Mas quem quiser pode fazer aquele acabamentinho de tecido aqui na pontinha do zíper. Para isso, vocês vão tirar 3 centímetros do tamanho aqui. Então, por exemplo, o seu zíper aqui é exatamente desse tamanho. Você vai tirar 3 centímetros e nesses 3 centímetros você vai incluir aquela bordinha de tecido. Um dia eu posso vir aqui gravar um vídeo ensinando a fazer isso, tá bom? Mas vamos fazer a clássica porque é mais fácil para todo mundo. Então, eu vou colocar aqui o zíper, ó, o direito do zíper é esse aqui, direito com direito. E eu vou passar uma costura para colocar esse zíper aqui no lugar, então. Meu zíper tá aqui já pregado. Eu vou pegar um dos pedaços do meu forro aqui. Então, direito do forro com direito da peça. Vou colocar aqui em cima, ó, bem bonitinho. E eu vou passar uma costura aqui para prender esse zíper, esse forro no lugar. Para quem tem dificuldade na hora de, ai meu Deus, esse forro tá cobrindo o zíper, como é que eu vou enxergar onde é que tá? Minha dica é, vira ao contrário, aqui pro lado da manta. Como você já passou uma costura aqui, essa costura que você passou, ela vai te servir de guia e você pode passar exatamente onde você já passou, beleza? Vou fazer isso e eu já volto aqui. Já passei a costura aqui do forro, agora o que a gente vai fazer vai ser rebater. Por que que é importante a gente rebater aqui a costura? É uma maneira da gente prender o forro, a parte aqui externa e pelo menos um pedacinho do zíper. Então, bem aqui rentezinho, eu vou passar uma costura para deixar isso tudo no lugar. Então, vou fazer isso agora. Já tá aqui, ó, rebatidinho aqui, tá? É uma maneira de fazer um acabamento, fica bonitinho. E do outro lado, o forro ele fica preso aqui, tá? Agora, o que que a gente tem que fazer? Tem que passar esse outro lado do zíper aqui para esse lado. Aqui a gente tem duas opções. A gente pode destacar o zíper, pegar essa parte e colocar aqui, repetir esse processo todo que eu fiz aqui. Ou a gente pode, ó, o que eu prefiro fazer, eu vou pegar esse zíper aqui, ó, e eu vou subir aqui. Simples assim, ó. Aqui, eu ajeito aqui a lateral para que fique exatamente igual, ó. E eu vou passar uma costura aqui para prender esse zíper do outro lado ali da necessaire. Já passei a costura, ó, o zíper já tá preso do outro lado. E agora eu vou colocar o forro. Obviamente, quando a gente olha para a peça, nosso instinto é querer colocar o forro aqui desse lado, ó. Certo? Que aí os dois lados vão ficar com forro. Só que se a gente coloca o forro aqui desse lado, concorda que essa parte aqui fica sem acabamento? Pois é porque esse forro não é para ser colocado aqui. Quando a gente costura necessaire, bolsa, essas coisas, é sempre direito com direito. A parte externa é direito com direito e o forro direito com direito. Então, o direito do forro tá aqui. Eu vou pegar a outra parte, né? E vou colocar aqui, ó, direito com direito, ó. E vou passar essa costura aqui para colocar o forro no lugar. Já costurei o forro aqui, ó, tá? Aí, Bia, mas aqui o zíper tá fechado, como é que eu vou rebater? Aqui não vai ter jeito, gente. Vamos ter que abrir aqui o zíper, ó. Vou jogar o forro para esse lado e vou rebater aqui igual eu fiz ali do outro lado. Vou fazer isso e eu já volto pra gente passar o cursor e vamos fechar já essa necessaire. Então, já tô aqui com os dois lados aqui com zíper e os dois lados rebatidos. O que eu vou fazer agora é colocar o meu cursor aqui, tá? Aqui eu tenho, vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar aqui. Este abençoado aqui, que vocês já devem ter visto por aí em algumas feiras e tal. Essa pecinha pra gente colocar cursor é maravilhosa. Eu super recomendo todo mundo que tá mexendo com artesanato ou começando na costura comprar isso daqui, porque ajuda muito para colocar o cursor, tá? Vou até colocar aqui, que fica mais fácil para eu colocar. Ele ajuda porque muitas vezes a gente não consegue encaixar o cursor direito, então ele facilita a vida aí de quem está começando no artesanato ou começando com o zíper de metro, na verdade, né? Zíper de metro a gente dá uma sofridinha no começo, né? Ou fica meio assustada, meu Deus, como é que eu vou colocar o cursor? Então eu vou colocar ele aqui, vocês vão ver que é rapidinho para colocar. Eu posso um dia gravar uma aula só sobre a gente falando
como colocar aqui o cursor, enfim, essas coisas todas, ó. Ó, eu gosto do seguinte, então o nosso zíper estava aberto, eu passei o cursor, só que eu gosto de fechar a peça sempre com esse lado fechado, o zíper fechado inteiro. Então o que eu faço? Tiro, venho, puxo, o cursor saiu, tá? Eu coloco ele aqui de novo e eu vou passar o cursor de novo, porque como o resto do zíper agora tá fechado, quando eu passar o cursor, ele vai ficar inteiro fechado aqui, vai ficar muito mais fácil pra gente fazer o fechamento da peça, ó. Então, ó, o cursor já fica aqui no meio, bonitinho, tá? Então, agora a gente vai partir pro fechamento da peça. Então, agora a gente vai fazer o fechamento da peça e o que a gente faz aqui? A gente vai juntar a parte externa com a parte externa, tá? E o forro com forro. Por isso que é uma outra vantagem da gente passar essa costura, porque a gente sabe exatamente onde a gente tem que costurar para que aquela partezinha branca aqui, ó, não apareça, tá? Então, você pode passar a costura bem em cima de onde você já passou. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar essas duas laterais, tá? E aqui embaixo eu vou fechar essa caixinha de leite, tanto aqui quanto da parte externa, não é para fechar ainda, tá? Vocês vão fechar só as laterais e uma partezinha aqui do forro, só pequenininho, e a gente vai deixar uma abertura aqui para poder desvirar. Eu vou fazer tudo isso e eu volto aqui para mostrar para vocês. Já passei aqui a costura das laterais e já tirei o excesso. Gente, tirar o excesso quando a gente costura aqui no avesso é muito importante, porque às vezes quando a gente não tira e a gente desvira a peça, ela fica grosseira. Então é muito importante que a gente tire o excesso. Aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar as caixinhas de leite. Então aqui, ó, eu abro ela assim, ó, tá? E eu vou passar uma costura aqui. Obviamente, como eu passei aquela outra costura aqui, eu já sei mais ou menos aonde que eu vou ter que passar, ó. Tá vendo, ó? Então, por exemplo, se eu passar aqui, ó, onde eu já tinha passado, vai ficar, ó, certinho. Então, por isso que é bem legal fazer essa costurinha aqui embaixo, tá? Eu vou fechar as 4 caixinhas, tanto aqui quanto no forro. Mas ainda não desvira a peça, que eu tenho a última dica para fechar essa peça aqui. Vou fechar só as caixinhas por enquanto. Fechei as 4 caixinhas, tanto aqui quanto aqui do forro. E agora, o que a gente vai fazer? Uma das grandes reclamações de clientes quando a gente faz necessaire é que o forro fica solto, né? Quando você pega alguma coisa ou puxa alguma coisa, o forro vem junto. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai prender o forro no fundo da necessaire. É um pouquinho mais chatinho de fazer, mas vale a pena vocês fazerem isso, porque o resultado fica bem bacana, não fica aquele forro solto que incomoda muito o cliente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a nossa necessaire tá assim, forro e parte externa. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa minha caixinha e eu vou juntar na parte de baixo aqui, ó. E eu vou passar exatamente uma costura aqui onde eu já passei. Eu vou fazer isso desse lado e do outro. E antes de desvirar, eu volto aqui para mostrar para vocês, porque fica um bolo aqui, mas dá para desvirar, ficou super tranquilo. Mas eu vou costurar aqui primeiro e depois eu mostro para vocês. E para vocês não se assustarem, acharem que fizeram errado ou qualquer coisa desse tipo, ó. Olha como é que ela fica, toda feia aqui. Então, eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Então, o forro, a caixinha do forro eu juntei aqui com a de baixo e essa daqui juntei com essa daqui. Passei uma costura e o forro tá preso aqui. Então, a abertura tá aqui, ó. É muito importante, gente, que nessa abertura aqui que vocês vão deixar, que vocês deem retrocesso, porque vocês imaginam tudo isso passando nesse buraquinho. O tecido tem que aguentar, né? Então, deem um bom retrocesso. Eu vou desvirar essa peça, vou fechar o forro e eu já volto com as duas necessaires prontas aqui para mostrar para vocês. Nossa necessaire pronta, então, fica assim o nosso conjuntinho, a grande e a pequena. A maneira que eu fiz a grande foi exatamente a que eu fiz a pequena, tá? Sem tirar nem pôr, prendi o forro, tudo bonitinho, tá? Então, fica super bacana vender as duas juntas. Eu trouxe aqui a bolsa de novo para vocês verem, ó. Então, na hora de você vender, você pode vender o jogo todo ou você pode vender separado, só a bolsa ou só as necessaires, tá? A minha sugestão de venda para necessaire, para o conjunto aqui, é entre 35 e 40 reais. Como a faixa você vai pagar aí R$ 26,90 mais ou menos, R$ 26,50,
você consegue lucrar bastante fazendo essas 3 peças aqui, tá? Você também, aqui eu tô falando de um joguinho, mas vocês podem vender separado, só a pequena ou só a grande, tá? Essa coleção da Futicos e Fricotes, faça você mesmo, tanto a necessaire, só de necessaire, ou essa daqui de bolsa, ela é muito legal para quem tá começando, para quem tem dúvida, onde eu corto, onde eu coloco o zíper, essas coisas assim. Então, é uma coleção super bacana, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante. E também fica de novo a informação de que quem adquirir a máquina de costura lá com o Wilson ganha um cupom de 20% de desconto para comprar coisas lindas lá no nosso site, tá bom? Então é isso, um beijo e a gente se vê semana que vem.